nome do nosso próximo mangá é As Valquírias. O cara escreveu em inglês The Valkyries, sei lá como é. Enfim, eu acho que fica legal tanto em inglês quanto em português, então vou chamar de As Valquírias. Após a Segunda Guerra Mundial terminar com a vitória do Eixo, a Alemanha nazista, junto da Itália e do Japão, dominam o mundo. Nesse meio tempo, eles colonizam o espaço, indo de planeta em planeta escravizando novas raças para trazer para o planeta azul. Eles também colonizam outros universos, passam de 100 anos e um grupo de garotas revolucionárias está disposto a derrubar esse império. Eu gostei da ideia, eu tenho essa curiosidade em histórias que trabalham com a vitória do Eixo, porque a Segunda Guerra Mundial foi realmente uma repartição de duas diferentes ideologias muito fortes, né? É uma guerra muito clara entre mocinhos e vilões, no caso da Segunda Guerra Mundial, e a gente teve a sorte de... Eu ia fazer aspas, mas não, foi sorte mesmo. A gente teve a sorte de ter sido vencido por um lado que a gente considera os mocinhos. É claro que tem toda uma questão de que os vencedores são quem contam a história, mas quando a gente está falando de nazismo, a gente não tem discussão, não tem meias palavras. Então sim, os mocinhos venceram, ainda bem, mas existe sempre essa dúvida, essa curiosidade mórbida até, de caraca, como seria o mundo se o Eixo tivesse vencido, se os nazistas tivessem vencido, se essa ideologia genocida tivesse vencido. A gente nunca iria saber sobre campos de concentração, a gente nunca iria saber sobre outras atrocidades que aconteceram, a gente talvez não iriam mais existir judeus hoje, né? A gente está aqui há 80 e poucos, 90 anos da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, curiosidade, as guerras, no tempo aqui de Mackay, de quando foi lançado o Mackay, fala que as guerras territoriais ocorreram há 73 anos atrás, que é exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial no nosso mundo. Enfim, curiosidade aí para quem estiver vendo esse vídeo a respeito de Mackay. Enfim, então existe essa curiosidade, eu acho que é interessante trabalhar uma história onde acontece isso. E de fato, os cientistas nazistas, eles eram muito, muito à frente do seu tempo, muito inteligentes. E realmente o governo bancava isso de uma forma muito grande. Tanto que depois que teve, né, o resultado da guerra, depois que a guerra acabou, houve uma guerra, vamos dizer assim, interna entre as mentes, né, para conseguir as mentes nazistas. Então, teve vários cientistas nazistas que foram para os Estados Unidos, vários cientistas nazistas que foram para a União Soviética e lá desenvolveram suas armas, desenvolveram foguetes, etc. Todo o lance de mísseis, de aviões a jato e até de foguetes foi desenvolvido praticamente por cientistas nazistas. Então, não só ter a parte da curiosidade de se o Eixo tivesse vencido, o que aconteceria com o mundo, mas também de que faz sentido realmente se eles tivessem vencido, se todo o empenho que foi colocado para criar armas de guerra fosse colocado para realmente ir explorar o espaço e etc., faz sentido realmente, porque os cientistas nazistas realmente eram muito à frente do seu tempo. E isso não é um elogio aos nazistas, mas sim reconhecendo que os cientistas deles realmente, tanto que eles que acabaram sendo ido, até muitos sofreram, não posso dizer, eu ia falar sofreram anistia, mas não é sofreram, né, a palavra certa. Enfim, muitos foram anistiados, nunca pagaram pelos seus crimes exatamente porque eles eram inteligentes o bastante para ser incorporados pelos países vencedores e falar, ok, fica elas por elas, você trabalha para mim e você não vai ser julgado. Então teve todo esse lance aí, mas eu não quero entrar em toda essa pauta mais do que eu já entrei aqui. De qualquer modo, então beleza, a gente leva essa ideologia genocida para outras culturas, outros países, tipo, geralmente outros planetas. Geralmente a gente já costuma ver isso, né, na forma, sei lá, do Império Galáctico de Star Wars. Eu acho que no Duna também tem uma pegada assim de escravizar. Sempre tem essa questão do Império Galáctico, que geralmente é uma ditadura, é fascista, etc. Muitas vezes inspirado diretamente pelo regime nazista, como no próprio caso do Império de Star Wars. E aí a gente usa direto. Em vez de fazer uma inspiração, a gente já realmente trabalha com esse regime direto. E aí, a partir daí, a gente desenvolver realmente a questão das personagens, né, as Valquírias, um grupo de mulheres que faz sentido também dentro de um regime fascista. A mulher é considerada como inferior ao homem, né? Existe todo um lance de elevação, uma figura masculina e etc.
E aí faz sentido realmente ser um grupo de mulheres que vai se revoltar contra todo esse regime. Aqui fica algumas problemáticas, digamos assim, para serem trabalhadas. Uma é... Minha gata passou correndo ali, né? As duas estão ali. Enfim. Uma é o poder que esse império vai ter e como que essas mulheres vão conseguir se erguer para realmente fazer um abalo a esse império, né? Aí vale a pena talvez estudar um pouco de Star Wars, apesar de ser feito de uma maneira ali não tão política, digamos assim, mas eu acho que é bem trabalhada a questão da queda do império, né? Precisa trabalhar essa questão política, porque é muito difícil para uma pessoa, ou mesmo um grupo pequeno de pessoas, conseguir realmente derrubar um império que controla planetas. Mas eu acho que dá para fazer, estudar bem, dá para fazer um negócio bem legal, fica aquela luta que parece praticamente impossível, mas daí você vai fazendo a história, a trama aí correndo de um jeito que você vai começando a tornar aquilo possível, mas sempre mostrando que é muito difícil. Uma coisa que delimita, né, um desafio interessante para a história é exatamente essa questão do desafio. Não, que delimita muitas vezes um bom vilão. É tipo o quão difícil ele é, o quão impossível de ser derrotado ele parece. E quando você está falando de um império galáctico, é algo completamente difícil de ser derrubado. Se um regime ditatorial no nosso planeta aqui, em um país, menor que seja o país, já é muito difícil de ser combatido, imagina, sei lá, um império, imagina um império galáctico, sabe? Então, só o fato de ser isso já torna isso algo mega desafiante e aí, vamos dizer que você precisa trabalhar menos essa questão do desafio do vilão, porque ele já está imposto ali logo de cara. Só que aí, obviamente, você tem que trabalhar muito bem a jornada do protagonista para que ele consiga enfrentar esse vilão gigantesco, né? Sem que o leitor pense, putz, já era pra esse protagonista estar morto faz tempo. Se parece que é mais tipo burrice do império, digamos assim, burrice, né? Do regime não matar ali o protagonista e não que é a inteligência do protagonista conseguir trilhar o seu caminho sem ser morto.